Quem nunca teve conhecimento de se montar uma tabela com valores notáveis? Valores notáveis por quê? Porque esses valores são nitidamente encontrados num modelo matemático do seno de 30 e o seno de 60 neste momento especificamente. Estamos preocupados em mostrar para vocês por que o seno de 30 é 1/2 e o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Bom, evidentemente que o cosseno e o seno desses respectivos ângulos têm valores iguais. Por exemplo, o seno de 30 ele é igual ao cosseno de 60, pois os ângulos são complementares. Mas simplesmente montar essa tabelinha com um macete não satisfaz ao conhecimento matemático, sobretudo do ponto de vista da análise daquilo que você vai fazer, da certeza daquilo que você vai fazer. O macete vem depois daquilo que você tem certeza que é verdadeiro. E como provar que isso é verdadeiro? Bom, num primeiro momento, nós vamos nos remeter ao triângulo retângulo ABC, onde eu tenho um ângulo θ e um ângulo β, tudo bem? E aí você lembra lá daquela regrinha lá, socato? O que quer dizer isso? Que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando você olha o ângulo, você visualiza quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa no triângulo retângulo. Já o cosseno de um ângulo, seja ele qual for, sempre vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Com essa base de conhecimento no triângulo retângulo, nós vamos tomar como ponto de partida para provar o seno de 30 e 60, o cosseno de 30 e 60 no triângulo equilátero. Vamos fazer, nós já sabemos que num triângulo equilátero os ângulos internos são todos iguais a 60 graus. Veja, como eu sei que a altura de um triângulo equilátero também é mediatriz, é mediana, né? Ela é mediatriz, ela é bissetriz e ela passa pelo ponto médio formando com a base um ângulo de 90 graus. Nós vamos nos valer desta informação. E aí eu peço a você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu sou o professor Márcio e espero poder te ajudar a desvendar essas questões no que tange aos valores notáveis, provando esses valores notáveis que verdadeiramente existem e que a gente consegue demonstrar usando a geometria como ferramenta para isso. Veja, quando eu baixo a altura, e aqui é a altura, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, e aqui eu vou trabalhar vários conceitos. Acontece que eu divido essa base ao meio. Então aqui eu vou ter um L sobre 2 e aqui também L sobre 2. Evidentemente que nós vamos trabalhar apenas com um triângulo. Aí cabe o seguinte, primeira coisa que você vai
provar aqui é o seguinte, é a altura do triângulo equilátero, que nós não sabemos ainda. Vamos partir do pressuposto que nós não sabemos. Aplicando o teorema de Pitágoras, você vai encontrar certamente a altura do triângulo equilátero, que é o seguinte. E aí a gente está falando de geometria, né? Nesse caso. E depois vamos passar para a trigonometria que nos interessa. Então, eu vou considerar como este ponto aqui sendo Hzão. Tudo bem? Então, no triângulo AHB, nós vamos aplicar Pitágoras. Eu vou até achurar esse triângulo para a gente estar sempre focado nele. Nós vamos trabalhar com esse triângulo, tudo bem? Então vamos identificar quem é a hipotenusa. A Márcio, a hipotenusa é L. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado, levando em conta de que nós não sabemos ainda qual é a altura do triângulo equilátero. Então, nós temos que L ao quadrado é igual a L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, mais H ao quadrado. Beleza. Vamos fazer o seguinte, nós precisamos isolar o H. Então, vamos fazer o quê? H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que é o próprio 4, né? Então, o H ao quadrado é igual 4 por 1 dá 4, 4 vezes L, 4L ao quadrado. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 por 4 dá 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Isso dividido por 4. Tirei o mínimo múltiplo comum, faço essa diferença. Então, H ao quadrado me dá 3L ao quadrado sobre 4. E aí, vou eliminar esse radical, evidentemente, vou eliminar essa potência ali do H ao quadrado, porque eu quero encontrar o H. H é a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Assim, nós temos que H... Eu vou tirar do radicando aquilo que a gente pode tirar, certo? Então, vai ficar o L ao quadrado eu posso tirar do radicando, fica a L, que multiplica. A raiz de 3, ela vai continuar. A raiz de 4 é 2, né? Então, L raiz de 2 é a altura do nosso triângulo equilátero. A partir daí, começa a ficar legal. Por quê? Porque agora nós vamos trabalhar com nossos ângulos, provando os nossos ângulos ali. Vamos para o seno de 30? Bom, a altura do triângulo equilátero, ela é bissetriz. Como esse ângulo aqui é 60, este aqui vai ser 30 e este aqui vai ser 30 graus, certo? E aí nós vamos trabalhar com o ângulo de 30 graus primeiro. Vamos lá. O que é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus, nós vamos provar, é o cateto oposto, L sobre 2,
dividido pela hipotenusa. Portanto, o seno de 30 graus é igual, repito o primeiro, L sobre 2, multiplico pelo inverso do segundo, 1 sobre L. Posso cancelar esse L com este L? Posso. Obtendo assim que o seno de 30 graus é a primeira prova nossa. Aqui é 1, né? 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 1, 2. Conseguimos encontrar aqui o seno de 30 graus, provando que o seno de 30 graus realmente é 1/2, sem decoreba de tabela. Então eu vou completar aqui na minha tabela que o seno de 30 graus é 1/2. E eu parti do princípio pelo triângulo equilátero. Vamos agora, já que nós temos o 30, vamos para o seno de 60? Vamos lá, completando a tabela seno de 60. O mesmo raciocínio, seno de 60, cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa. Só que H nós já sabemos que é L raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 graus é igual. Cateto oposto H, eu sei que H é L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, L. E aí nós temos o seguinte, que o seno de 60 é igual, eu repito, o numerador, quando eu estou dividindo frações, né? Entre frações, uma fração por um número inteiro ou um número inteiro por uma fração, eu repito a primeira, né? Que no caso é a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre L. Percebe que eu consigo cancelar? E aí eu obtive para seno de 60 eu provei o seno de 60, que é a raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Então o seno de 60 está provado que é a raiz de 3 sobre 2. A gente tem falado no canal na maneira da gente usar um macete, né, para montar essa tabela, mas essa tabela ela não caiu do céu, ela não foi uma coisa assim, foi apenas, é uma jogada legal? É. Porém, saber o fundamento de onde vem isso é interessante, e é isso, a ideia da nossa aula é exatamente isso. Achei o seno de 60, vamos passar para o cosseno, tudo baseado no triângulo retângulo. Eu dividi o triângulo equilátero, né, com a altura, e tive dois triângulos congruentes, triângulos de 30 e 60, né, de ângulos 30 e 60. Bom, vamos partir agora para calcular o seno
o cosseno de 30 Vamos para o cosseno de 30 e o cosseno de 60 nessa primeira etapa. Ok? Então vamos para o cosseno. Vou usar uma canetinha azul aqui agora. O cosseno de 30. Eu quero saber quem é o cosseno de 30 graus. Eu não sei. Vamos olhar novamente o triângulo equilátero. O cosseno de 30 é o cateto adjacente, H, né? Sobre a hipotenusa. Não é isso? Cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Voltando ao triângulo equilátero. Cosseno de 30, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então vamos lá. Ficou um pouquinho apertado aqui. Vou colocar o traço de fração mais embaixo. Então eu vou ter em cima, cateto adjacente é o H do triângulo equilátero, né? Então, ó, é L raiz de 3 sobre 2, certo? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, sobre L. E aí eu tenho que o cosseno de 30 graus, eu vou repetir o primeiro, né? L raiz de 3 sobre 2 e multiplicar pelo inverso do segundo, da segunda, né? Segunda fração. Posso efetivamente cancelar o L com o L. Obtive, então, um cosseno de 60 graus. Perdão, de 30 graus, né? Cosseno de 30 graus, aqui dá 1, raiz de 3 vezes 1 é a raiz de 3. E 2 vezes 1, 2. Aqui eu esqueci de colocar aqui uma terminação aqui. Vamos fechar aqui. O cosseno de 30 encontramos. Pessoal, não deixa de colocar a sua impressão, dê a sua opinião a respeito, se gostou ou não das demonstrações. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal, fazer com que esse vídeo chegue a mais alunos aqui. Vamos para o cosseno de 60 graus. Professor, por que cosseno de 30 e seno de 30 e cosseno de 60, seno de 30 e 60, cosseno de 30 e 60? Por quê? Porque o triângulo equilátero, ele nos dá esses dois ângulos. É a partir do triângulo equilátero que eu produzo esses dois ângulos aí. Primeiro que eu tenho já o ângulo de 60 graus no triângulo equilátero. Ao baixar a altura, ela também é bissetriz. Então eu vou ter um ângulo também de 30 graus. E aí, conhecendo como é que se processa o triângulo equilátero, as propriedades, né? A altura é mediana, forma um ângulo de 90 graus na base, divide a base ao meio, enfim, e divide o ângulo também, ele é mediatriz, né? Ele é bissetriz e altura ao mesmo tempo, e passa pelo ponto médio do lado oposto. Então,
do lado a qual ela se projeta como altura, né? Bom, mas e o de 45, professor? O de 45, evidentemente que nós não vamos usar um triângulo equilátero, nós vamos usar uma figura geométrica na qual eu possa descobrir o ângulo de 45 graus, e aí nós vamos ver, se o vídeo não ficar muito longo, nós podemos até demonstrar nessa videoaula. Espero que vocês acompanhem até o final, para que a gente possa concluir esse raciocínio. Vamos para o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60, esqueci de colocar ali, né? Então, ó, o seno de 60 está ali, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Completei a minha tabelinha ali, ó. Certo? Vamos agora para o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus, nós vamos usar aquele conhecimento que nós temos do triângulo retângulo, só que à toa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olhando para o triângulo equilátero, quem é adjacente ao ângulo de 60? É L sobre 2. Então, vamos colocar aqui, ó. L sobre 2, dividido pela hipotenusa, adjacente sobre a hipotenusa, sobre L. Raciocínio tranquilo. E aí nós temos que o cosseno de 60 graus, repito o primeiro, e multiplico pelo inverso do segundo. Eu posso aplicar o cancelamento aqui, né, pessoal? Então, ó, cosseno de 60 é L sobre 2, cateto adjacente sobre a hipotenusa, olhando o triângulo aqui, cateto adjacente a 60 é L sobre 2, a hipotenusa é L. Aplicando aqui o cancelamento aqui, né, da nossa fração, daquilo que eu posso simplificar, né? Lembrando que aqui é 1 e aqui vai dar 1. E aí, nós obtivemos o cosseno de 60 graus. Que é o quê? 1, 2 vezes 1, 2. Encontramos assim o cosseno de 60 graus. Questão bem tranquila. Você pode puxar esse conhecimento quando você tiver dúvida, né? Quando a gente assimila um conhecimento desse, o que acontece? Você passa a não começar a criar dúvida. O macete é interessante? É muito interessante. Porém, é importante, como eu disse, que você tenha certeza daquilo que você está fazendo, certo? Então, o cosseno de 60 é meio. Está aqui. Professor, e como é que eu faço para achar o seno de 45 e o cosseno de 45? Lembrando que aqui também eu poderia calcular a tangente. Podemos até fazer isso. A tangente de 30 e a tangente de 60. Podemos até fazer isso. Vamos dar continuidade no vídeo rapidinho, porque só que à toa, só usar ali no triângulo retângulo, o conhecimento nosso. O que é da definição de tangente no triângulo retângulo, certo? Então vamos lá. Eu quero agora a tangente de 30. O que é tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 30 é o cateto oposto
sobre o cateto adjacente. Tangente de 30 graus. Vamos lá. Tentar andar um pouquinho mais rápido. A tangente de 30 graus é o cateto. Olha lá o triângulo equilátero. Cateto adjacente, cateto oposto dividido pelo adjacente. Então vai ser L sobre 2 dividido pela altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero, cateto adjacente é a altura. É L raiz de 3 sobre 2. Assim, a tangente de 30 vai ficar da seguinte forma. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Opa! É isso mesmo, 2 sobre L raiz de 3. Portanto, a tangente de 30 é igual. Eu posso cancelar os L's aqui? Posso. Posso cancelar o 2 com 2? Posso. Obtive o quê? 1 sobre a raiz de 3. Eu posso deixar 1 sobre a raiz de 3? Evidentemente que não. Eu tenho que multiplicar pela raiz de 3, né? Em cima e embaixo. Obtendo assim para a tangente. Então, voltando aqui, pessoal. A tangente de 30 é o cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é a altura. Tá aqui, ó, L sobre 2 sobre L, raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, feito isso, repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Cancelei L com L, 2 com 2, fiquei com 1 sobre a raiz de 3. Racionalizando isso, eu obtenho imediatamente a nossa tangente. Então, a tangente de 30 é igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, né? E assim está encontrada a tangente de 60 graus. Fique até o final, pessoal, para a gente fechar e você compreender a tangente de 60 também. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, enfim, ele é muito importante para nós. Vamos agora para calcular a tangente de 60. O mesmo raciocínio, só que para o ângulo de 60, né? Vamos olhar no triângulo equilátero. Quem é o cateto oposto? É o H. Sobre o adjacente, L sobre 2. Então, o H do triângulo equilátero, cateto oposto H sobre L sobre 2. Então, L, colocando aqui, L raiz de 3 sobre 2, que é o H, né? Cateto oposto, sobre o adjacente, L sobre 2. Portanto, a tangente de 60 graus é igual. Repito a primeira fração, raiz de 3 sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre L. Ficou bastante tranquilo, cancelo L com L, o 2 com o 2 aqui é 1, certo? Que também dá 1, né?
1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Portanto, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Tranquilo, uma demonstração bastante bonita, usando a nossa geometria plana. Eu não vou provar o de 45, porque aí já é em uma outra figura, eu vou deixar para uma próxima aula. Possivelmente na aula seguinte. Se você não quiser perder a demonstração do seno, cosseno e tangente de 45 graus, não perca a próxima aula. Então, vamos completar aqui. A tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 é raiz de 3. Espero que tenham gostado e, sobretudo, entendido. O objetivo foi exatamente provar os valores da tabela, que a gente usa aí como um raciocínio bastante rápido, de apenas preencher essa tabela, mas existe um porquê, e eu estou explicando o porquê. Na próxima aula, nós vamos dar sequência no seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45 graus. Tudo bem? Bons estudos a todos vocês. E conto com a participação de todos. Até a próxima videoaula.